pegar na curva. Eu tô correndo atrás. Se Deus quiser, vai chegar aí. Vamos lá. Lucas já apresentou? Não, apresentei ainda não. Vamos nessa. Vamos lá. Tá faltando aqui. O senhor vai liberar o host aí? Já está liberado, já. Tá liberado? Então deixa eu divulgar, compartilhar a tela. Rapaz, o Lucas gosta de falar também, rapaz. Olha, Não, mas vai ser rápido. 23. Pode ficar tranquilo. Misericórdia. Pode começar, professor? Vai. Vou deixar vocês pequenininhos aqui. Calma aí, então vamos lá. Bom, pessoal, bom dia. Então, chegamos aí ao final da nossa disciplina de tópicos especiais em pesquisa operacional, né? Só tinha que mudar a data, que ficou a data aí da semana passada do trabalho. E, assim, o meu trabalho, ele basicamente, eu utilizei o método multicritério Macbeth, uma empresa, né, uma microempresa de joias e semijoias, né? Análise sobre os investimentos mais atrativos para impulsionar as vendas nesse período de pandemia e em períodos futuros. Então, é uma empresa pequenininha, empresa da minha esposa, né, que está iniciando, né, iniciou com força total agora nesse período de pandemia, e eu gosto muito de utilizar, né, de ter a possibilidade de utilizar essas ferramentas da PO nessa parte mais micro, porque as empresas grandes, né, elas têm profissionais qualificados e teriam mais condições de utilizar essas ferramentas, mas muitas vezes não utilizam. Porém, o micro, né, ele normalmente não conhece, é o cara que faz tudo, é a pessoa que faz tudo ali, e aí, para utilizar uma ferramenta dessa é muito mais difícil. Então, eu utilizei na empresa da minha esposa. E o trabalho está dividido entre introdução, problema, fundamentação teórica, metodologia, aplicação prática e considerações finais. Bom, antes de começar a falar sobre o método, né, a gente está vivendo um ano, né, que é o que foi falado já pelos nossos colegas anteriormente, que é um ano alienígena, né? E assim, uma das coisas desse ano, né, que foram muito impactantes foi a taxa de desocupação, né, no Brasil. Então, se a gente for avaliar ali em junho, julho e agosto, a taxa de desocupação no Brasil chegou a 14,4%. Ela já vinha aumentando, né, desde 2012, né, conforme esse gráfico do IBGE, já vinha subindo, só que agora em 2020, né, provavelmente por causa dos efeitos da pandemia, esse valor chegou nos extremos. Então, você tem um número muito grande de pessoas sem trabalho, né? E o que eu observei também é que no ano da pandemia, mais de 1,4 milhões de microempreendedores de mês foram criados. Então, acho que a gente pode fazer uma associação, né? Se a gente tem muita gente perdendo o emprego e um número muito grande de MEIs sendo criados, né, provavelmente são pessoas que, né, boa parte pelo menos, eu entendo dessa forma, que não estão conseguindo se recolocar e aí estão tentando inovar, estão tentando empreender, ou então pessoas que já tinham a vontade de empreender e aproveitaram, né, essa infelicidade, né, de entrar na taxa de desemprego e tirar suas ideias do papel. Só que aí eu entendo também que boa parte dessas pessoas, não consigo quantificar isso, mas boa parte dessas pessoas provavelmente eram lideradas, né, possivelmente não tinham cargo de liderança, não estavam acostumadas com a tomada de decisão, né, e agora se vê numa situação onde tudo depende dela, né? Toda a tomada de decisão para o crescimento do negócio não depende mais de outra pessoa, de uma equipe, depende exclusivamente dela. Então, se ela tomar uma decisão errada, é ruim. Se ela tomar uma sequência de decisões erradas, esse negócio dela pode afundar antes de começar a crescer. Então,
a tomada de decisão ela está ali, né, como uma sombra constante nesse microempreendedor. E aí fica o questionamento, né? Beleza, agora tudo depende de mim, mas qual caminho eu vou seguir, né? Para onde eu vou, né? Qual a decisão que eu preciso tomar para o meu negócio, que hoje depende exclusivamente de mim, não morrer, né? Não posso nadar e morrer na praia. Então, é justamente esse o problema que está acontecendo com a empresa da minha esposa, que é decidir qual caminho seguir em alguns aspectos. Então, aspectos que a gente está avaliando sobre investimento, né, de que ações que podem ser tomadas para poder ela conseguir mais vendas de produtos que ela já tem, já está no estoque, e sendo microempreendedor, o dinheiro é pouco, né, o fluxo de caixa é muito restrito. Então, assim, no português, claro, no início basicamente vender o almoço para comprar a janta. Então, qualquer decisão ruim tem um impacto muito alto, né? Então, o que a gente avaliou foi, eu preciso tomar a decisão de onde me preocupar com o investimento para poder, de repente, gerar um faturamento de forma mais rápida, entrar dinheiro de forma mais rápida, olhando ali o marketplace, as redes sociais, né, alguns influenciadores digitais, revenda, de acordo com critérios de custo, visibilidade, possibilidade de venda e facilidade para eu manter aquela operação. E aí eu peguei na parte de fundamentação teórica, né, essas 3 referências que eu achei bem interessante trazer. E a primeira referência, ela diz que atualmente os responsáveis por empresas, e especialmente as de pequeno porte, elas precisam ser pessoas com capacidade de realizar múltiplas atividades. E isso já confirma, né, o que eu falei anteriormente, né? Tudo depende basicamente de uma única pessoa. E Silva, 2009, disse que, tendo em conta a disputa do mercado empresarial, torna-se fundamental a adoção de técnicas que confiram às empresas diferenciais no atendimento, a fim de manter os clientes já existentes, certificando a satisfação para com produtos e ainda conquistando futuros consumidores. Então, eu preciso de ferramentas, eu preciso de técnicas para manter os meus clientes, para tomar boas decisões, né, para poder me fundamentar em algo que depende exclusivamente de mim. E, segundo o professor Gomes, 2019, né, falando já da parte de método multicritério, que os métodos multicritérios de apoio à decisão são técnicas que auxiliam ao agente que irá tomar a decisão, individualmente ou não, em função, basicamente, de alternativas e critérios pré-estabelecidos. E usando a ferramenta para auxiliar na tomada de decisão e contribuir para que os resultados eles possam ser melhores, então avaliando, né, o que eu vou investir, né, de acordo com marketplace, rede social, enfim, e os critérios pré-estabelecidos, o método, a ferramenta escolhida foi o Macbeth. Então, eu gosto de detalhar bem, né, essa é uma característica minha, eu gosto de tornar as coisas bem visuais, então eu dei uma avaliada, né, no método e desenvolvi esse fluxograma para poder tentar passar para vocês resumidamente, né, já falamos na primeira apresentação, mas resumidamente como é que é o método, né, que servem para operacionalização dos pontos de vista. E aí já na etapa de avaliação eu tenho construção da matriz de ordenação dos níveis, comparação dos critérios em seus respectivos, comparação dos descritores em seus respectivos critérios, né, que eu faço uma relação binária, né, uma comparação par a par, matriz de julgamento dos níveis e aplicação da escala de diferença de atratividade. E aí eu faço essa sequência de tarefas em relação aos critérios e em relação às alternativas. E aí eu já parto automaticamente para o cálculo das PPLs, que são 4 modelos de programação linear, e no final já observando a análise da atratividade global e fazendo análise de sensibilidade. E avaliando a parte das PPLs, né, eu tenho o primeiro modelo de programação linear, que ele indica a inconsistência. Então, se eu tenho uma consistência igual a 0, ele é aceitável, e se eu tenho uma inconsistência maior que 0, ele é inaceitável. Então, se eu tenho igual a 0, eu passo para o segundo modelo de programação linear, onde ele sugere a escala numérica. E se eu tenho maior que 0, eu passo para os programas 3 e 4,
onde eles revelam fontes de inconsistência. O método ele não permite inconsistência. E aí, partindo do programa 2, né, quando eu sugeri uma escala numérica, a gente vai para a parte de discussão sobre a cardinalidade da escala. E se eu parto de onde eu não tenho, onde eu tenho inconsistência maior que zero, ele revela a fonte de inconsistência e a gente vai sobre parte para discussão das fontes de inconsistência, onde eu preciso rever e reavaliar os meus julgamentos. E o trabalho, né, o artigo em si, ele foi a metodologia aplicada nele, basicamente foi entendimento do problema, levantamento dos dados, onde esse levantamento dos dados foi feito, eu fiz diretamente com a minha esposa, que é a pessoa que está ali diretamente no negócio, né, e tocando e tomando as decisões, né, e a demonstração do modelo axiomático, a utilização do software. E para utilizar o software, né, a minha mãe, ela até ajudou, porque a minha mãe é uma das revendedoras da minha esposa, e a minha mãe, ela vende pedra, se você der pedra para ela vender. Então, assim, eu peguei bem o olhar comercial da minha mãe, que sempre foi microempreendedora, e a gente fez ali junto as comparações paritárias no software, né, eu com a minha mãe, com a minha esposa, e aí a gente chegou já num resultado bem consistente para poder avaliar no final. Então, a aplicação prática foi basicamente utilizar o software na Estelar Joias, né, para definir o que a minha esposa ia tomar de decisão para investir em divulgação e esperar que aquilo tenha um retorno mais rápido, porque ela é micro e precisa de um retorno mais rápido, pelo menos nesse momento. E aí, para poder entender melhor, eu fiz esse organograma, onde eu tenho lá em cima o meu objetivo, né, que é aumentar, impulsionar as vendas. E aí eu tenho lá os pontos de vista, logo abaixo, que são os critérios. E eu tenho à direita as alternativas. Então, ponto de vista eu separei entre custo, visibilidade, possibilidade de venda e facilidade para manter a operação. Então, a gente precisa que o custo seja baixo. A gente precisa ter bastante visibilidade. A gente precisa ter uma boa possibilidade de venda e facilidade para manter a operação precisa ser boa, porque basicamente como é uma pessoa que faz aquilo tudo, eu não posso investir em algo que vai tomar muito tempo para poder ela manter aquela operação. Entre as alternativas eu tenho o Marketplace, eu não coloquei o nome das empresas por questões legais, né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 Marketplaces, redes sociais, influenciadores digitais, que a gente entender que precisa ser influenciador segmentado, né? Não adianta eu vender joia e pedir para um cara que fala sobre game divulgar as joias. E revenda, né? Trabalhando por consignação, atacado e comissão. E aí, já utilizando a ferramenta, né, o MBackbeth, que é a ferramenta desenvolvida pelos criadores do método, a gente tem aqui o objetivo principal, que é a melhor direção para impulsionar as vendas, de acordo com os pontos de vista custo, visibilidade, possibilidade de venda e facilidade para manter a operação. E logo abaixo a gente tem as alternativas, né, que são as opções Marketplace, rede social, digital influências e revenda. E aí fazendo a comparação dos descritores de cada ponto de vista. Então, eu peguei aqui o ponto de vista custo e a gente definiu os descritores dele e a gente precisa fazer uma comparação desses descritores. Então, antes disso, eu preciso fazer uma ordenação, colocar o que é melhor da esquerda para a direita e fazer a comparação, né, utilizando a escala Macbeth dentro desse critério. Então, custo, o que eu tenho? Eu vou avaliar só a primeira linha. Eu tenho uma situação de custo zero, onde eu saí de uma situação de custo zero para uma situação de custo 60, no mês é fraco, mas eu saí de uma situação de custo zero para uma situação de custo de R$300 por mês, para mim, que sou meia extremo. Então, basicamente, é isso que a gente faz comparando cada ponto de vista de acordo com os descritores que foram definidos para ele. E eu tenho possibilidade de venda, mesma coisa. Sair de uma situação onde eu tenho muita possibilidade de venda para boa possibilidade de venda é moderado, mas de uma situação de muita possibilidade de venda para pouca possibilidade de venda é muito forte. E eu faço isso também para o critério facilidade para manter a operação e o critério ponto de vista visibilidade. Depois que eu faço isso, eu vou fazer agora a comparação entre os critérios em si. Notem que primeiro a gente compara o que está dentro de cada ponto de vista para definir o que é melhor dentro dele. E depois a gente faz a comparação paritária
de cada ponto de vista. Então, eu tenho ali que foi definido que visibilidade é melhor que custo, que é melhor que possibilidade de venda, que é melhor que facilidade de manter a operação. Então, eu tenho que visibilidade é mais forte, né, em relação à diferença de atratividade da visibilidade, ela é forte em relação ao custo e ela é extrema em relação à facilidade. Depois que a gente faz todas essas comparações, se eu estiver correndo muito, vocês me deem um toque aí se tiverem alguma dúvida, tá, pessoal? Depois que a gente faz essas comparações, a gente consegue calcular, né, o método ele te indica os pesos, né, os pesos de cada ponto de vista. Então, a gente consegue observar que o peso da visibilidade ele foi o maior. E faz sentido, né? Porque o microempreendedor, principalmente agora nessa época de pandemia, onde tudo ficou na internet, tudo ficou basicamente online, a visibilidade para aquele cara tinha que ser muito boa. E o custo também, né? Logo em segundo lugar, ele não pode perder muito dinheiro com aquilo, até porque para ganhar dinheiro também não está muito fácil. E aí depois a gente precisa preencher uma tabela de performance, que é basicamente uma matriz, é aquela nossa matriz que a gente está acostumado já a ver em outros métodos, onde eu tenho as opções e os critérios, e aí eu defino basicamente o que para mim, o que eu gasto, o que é interessante eu gastar para cada critério e em cada opção. Então, marketplace ali é 150 de custo, né? Eu espero muita possibilidade de venda, eu espero boa facilidade de manter a operação e quero muita visibilidade. E depois que eu preencho essa tabela, o método ele já te dá o resultado na tabela de pontuações, a gente já consegue visualizar isso no termômetro global. Entre uma escala de muito bom e ruim, a gente consegue ver que o marketplace, investir em marketplace, ele foi o vencedor, ele ficou em primeiro colocado, e o método ele já te mostra o valor cardinal também. E aí, logo abaixo, a gente tem a revenda, né, que a distância do marketplace para a revenda é considerável, e o pior é investir em influenciadores digitais. E o interessante da gente aplicar esse método é que a gente estava investindo justamente no pior. Né? A gente gastou dinheiro com consignação, em mandar peça para influenciador digital, e não conseguiu nenhum retorno com isso. E o método ele indicou justamente que era o pior, né? E agora a gente sabe que o melhor a gente não estava fazendo. A gente não tem nada divulgado em marketplace, né? E, inclusive agora a gente já está se estruturando para divulgar em marketplace. E o que deu em segundo lugar, a gente já estava trabalhando, né? A gente já tem 2 revendedoras e estamos partindo agora para a terceira revendedora. E aqui no final, só para poder complementar, a gente tem alguns resultados, né, de acordo com cada alternativa, né, avaliando cada critério. Então, no marketplace, né, uma escala de ruim a muito bom, a gente consegue ver que a possibilidade de venda e a visibilidade, elas são os que mais tiveram pontuação dentro do marketplace. E a gente consegue observar isso dentro de cada um, dentro de marketplace, rede social, influenciador digital e revenda. E como consideração final, a gente utilizou a ferramenta, né, o método Macbeth, para poder apoiar a nossa decisão. Né, que o que a gente quer saber é qual é o melhor caminho. Né? Existem diversas ferramentas e a ferramenta que a gente utilizou foi o método Macbeth para poder apoiar a nossa decisão. Então, o objetivo ele foi concluído, a gente verificou qual era o melhor caminho e qual era o pior caminho, né? Porque a gente precisa saber que saber o que escolher é muito bom, mas saber o que não escolher também é muito bom. Então, basicamente, a gente entendeu que batemos o martelo, né, dentro dessa avaliação que a gente descobriu o que é melhor e o que não é, e agora é observar novos horizontes e aplicar o que a gente verificou no resultado do método. Aqui são algumas ferramentas que eu utilizei, algumas referências que eu utilizei para desenvolver essa apresentação. Né? Quem quiser depois o artigo para um estudo mais aprofundado tem todas as referências que foram utilizadas no artigo e aqui os meus contatos. É isso. Obrigado, pessoal. Bom, parabéns, Lucas. Dessa sua apresentação, nós podemos tirar várias coisas interessantes, né? A primeira delas é que, assim, dá para ver que você está dominando o método. Eu sei que não foi fácil, mas é isso aí.
né? Estude, mas não estude muito, né? Senão você fica triste. Exatamente. Mestre. Para quem tava com medo do Macbeth, agora tá até fazendo dinheiro, mexendo na empresa com o Macbeth, né? Tem que utilizar, né? Pô, não é só sangrar, né? Pois é. Isso aí. E eu gosto dessas aplicações também, essas aplicações em pequenos negócios, né? Porque para lá, British Airways aplicar lá a simulação de Monte Carlo para analisar cenários de embarque no A380, né, na aeronave, é fácil, né? Ela tem uma equipe de PO lá para fazer isso, né? É a mesma coisa a Disney, né? Para a Disney ter uma equipe de cientistas lá estudando teoria das filas, é fácil também, né? Mas no pequeno negócio é que eu acho que a PO ela tem um grande potencial. Até nos grandes negócios o nego não usa a PO, a verdade é essa, né? Mas se nos grandes já não usam, nos pequenos então nem se fala, né? E na verdade a força motriz do nosso país é o pequeno É o negócio, pequeno. né? Quem carrega o Brasil nas costas é a pequena empresa, é o microempreendedor. A verdade é essa, né? Então, achei muito legal essa aplicação. Eu acho que vai dar um bom artigo esse